No ar, Radar de Notícia. 7 horas e 18 minutos. Conosco aqui no estúdio o advogado Wilson Paiva. Bom dia, Paiva. Bom dia Pedro, bom dia Rodrigo. Bom dia. Prazer aqui. Obrigado pela presença. Chamou a minha atenção, o Wilson Paiva, que você recebeu uma denúncia, é isso? E a OAB vai investigar por que você está advogando de graça para famílias carentes? A denúncia aqui fala em advocacia de graça, pro bono, né, que chama exagerada. Exagerada. Ferindo a ética da OAB, peço que sejam tomadas providências cabíveis na questão apresentada, para apurar e possivelmente buscar cessar essa prática, ou seja, a do exercício. Eis que, sem dúvida, está cometendo o advogado graves infrações éticas previstas no Estatuto 33 e 34 da OAB. Advogado de graça, pro bono, seria... De graça. Falta de ética na visão do denunciante, é isso? Na visão do denunciante, e agora eu sou investigado. Então, aqui instaure-se a investigação e tal, e agora eu tenho um prazo para me defender, apresentar testemunha. Mas vou apresentar testemunha do quê? Se eu advogo de graça mesmo, né? Você não contesta a denúncia, né? Não contesto. Corrobora até. Não contesto. Então, como é que surgiu essa sua atividade, Wilson? Já faz mais ou menos uns 4 anos que eu trabalho. Na realidade eu sou advogado, mas eu não ganho a vida como advogado. Eu tenho empresa em outra área, e há uns 4 anos atrás tinha uma pessoa que era uma conhecida de uma mulher que trabalhava em casa, estava precisando de medicamentos para a filha, e eu entrei na justiça para conseguir os medicamentos para ela. Fui pesquisar, entrei na justiça, consegui para ela, uma indicou para outra, aí eu já tinha uma página no Facebook minha, criei uma outra página, o Wilson Paiva, e comecei a divulgar esses casos. Eu divulgava esses casos para que outras pessoas procurassem. Então eu falava, tem dia que o filho do Pedro precisa de insulina, não está conseguindo insulina na rede pública, aí vinha o filho do Rodrigo, e me procurava por conta dessa publicação. Só que a coisa foi crescendo, eu não esperava que chegasse como chegou hoje. Hoje somos quase 160 mil pessoas no Facebook. Virou uma espécie de uma ONG, já. Virou uma espécie de uma ONG de uma pessoa só. Então, cada dia me procuram mais. Eu recebo aí por volta de 100, 200 mensagens, dependendo do dia. E você consegue o quê? Mandado de segurança, é isso? A gente entra com uma obrigação de fazer, com um pedido de liminar. Sempre contra a prefeitura ou o governo do estado ou ambos? Não necessariamente contra a prefeitura, não. Às vezes contra o estado, às vezes contra a União. Nós conseguimos, por exemplo, contra a União Federal, nós conseguimos um nenezinho, Samuel, que estava falecendo no Hospital São Paulo, porque não tinha estrutura para a cirurgia dele. Nós conseguimos transferir ele para Porto Alegre com o avião da União, tudo pago pela União. Tipo, 300 mil reais custou a transferência. Eu só não entendi muito bem, você lê um pouco a denúncia, fala na questão de ética, mas a OAB não é a guardiã da justiça. O que é mais justo do que você oferecer saúde para uma população? Como você vai se defender disso? Não tem defesa. O que não tem defesa já está defendido, né? Então não tem eu ouvi ontem o Dr. Demóstenes, né, o advogado, ele argumentou o seguinte: seria a função da Defensoria Pública atender as famílias carentes que não pagariam, e o advogado assim ganharia. Que você, de certa maneira, estaria prejudicando esse advogado da Defensoria. Como é que você reage a isso? Porque assim, são coisas e coisas, né? As pessoas procuram a Defensoria, só que acontece, as pessoas que me procuram, elas precisam para ontem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve o caso do João Alves, que foi um que a gente acabou de conseguir uma cirurgia cardíaca para ele. Ele estava com 10% do coração e o Estado falava que não tinha vaga para operar. Então, imagina se a família do João procurasse a Defensoria. A Defensoria faz um trabalho fantástico, só que tem muita gente que procura eles. Eu, por exemplo, às vezes a pessoa me procura de manhã, quando foi à tarde eu já entrei com a ação, no outro dia eu estou com a liminar. A Defensoria vai pedir um monte de documentos, a Defensoria vai dar um protocolo para ele voltar dali 2, 3 meses. Então, grande parte dessas pessoas que me procuram não procurariam a Defensoria, ou já procuraram a Defensoria e não foram atendidos. Não porque a Defensoria faça um mau trabalho. Não está fazendo um bom trabalho, né? Não, é porque ela não consegue fazer com essa agilidade que precisa. Porque são muitas pessoas que procuram. Então. Eles atendem, a Defensoria não atende só na área da saúde. Eu, por exemplo, se você me procurar, Pedro, e falar assim, Wilson, caso de aposentadoria por LOAS,
por doença. Eu falo, ó, não atendo, porque eu preciso atender o Rodrigo, que o filho dele está doente. Você é objetivo na questão Eu só atendo na área da saúde. saúde. A defensoria atende em outras áreas, então ela acaba não conseguindo fazer com a agilidade que eu faço. A defensoria, os advogados não vão lá no sábado, não vão no domingo. Eu fico até 11 horas da noite no domingo fazendo as ações. Então, são coisas diferentes. Pelo que eu entendi, eu está vendo corporativismo aí, você entende assim também? Com certeza. Está muito claro, não? Porque... Uma coisa é o que vem, outra coisa é com que interesse isso vem. Então, assim, eu sei que eu... Se me permite, eu recebi ontem mensagem, quando eu anunciei que você viria aqui. Eu acho que ele vai ser candidato a vereador, eu acho que ele vai ser candidato a deputado, eu acho que ele tem interesse político. Como é que você reage a isso? Isso já falam de mim há 4 anos. Então, por exemplo, eu recebi diversas propostas de dezenas de partidos, dezenas não, porque não tem, mas de muitos partidos, inúmeros partidos. Tem dezenas. Mas não foram dezenas que me convidaram, para sair para vereador na última eleição. Recebi agora diversas propostas para sair para deputado estadual, recebi proposta para sair para deputado federal. Tem gente que fala assim para mim, Wilson, você vai ser candidato? Talvez um dia, por exemplo, eu sou pós-graduado em gestão pública, eu tenho especialização em ciências políticas, então talvez um dia eu seja candidato. Agora, isso eu acho que em nada tira o mérito do meu trabalho. Se eu quiser ser candidato, será uma coisa lícita. E o dia que eu achar que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas sendo candidato, talvez eu faça. Agora, por exemplo, ontem fontes da Secretaria de Saúde disseram o seguinte, que às vezes você pede remédios experimentais, que você pede remédios que ainda não foram homologados. Isso acontece mesmo? Não, não é verdade. Não? Não. Você sempre tem uma receita de um profissional, de um médico? Sim, é que assim, eu não sou médico. Então, para eu atender uma pessoa, a pessoa tem que ter o relatório médico e o médico pedindo aquele medicamento, e o medicamento tem que ser aprovado pela Anvisa. É até estranho, eu até argumentei o seguinte, eu imagino que o juiz, para conceder uma liminar, ele tem que ter pelo menos um pedido do médico, Lógico, né? lógico. A receita do médico, né? Na realidade, eu não posso nem entrar, Pedro, eu não posso entrar na justiça se eu não tiver isso. Eu não posso entrar na justiça. É condição sine qua non eu ter o relatório médico. Não adianta ele falar que precisa daquilo. Se o médico não falar, não adianta nada eu falar. Você está denunciado, então, na Comissão de Ética da OAB, é isso? A OAB já se manifestou ou não? Denunciado, não. A OAB, na realidade, me notificou para que eu, 15 dias, para apresentar a defesa. O problema, enquanto eu apresento uma defesa dessa, deixo de atender outras pessoas, mas a gente vai continuar se defendendo. E ontem me lembraram o seguinte, o Misael, do caso Mércia Nakashima, isso. ele ainda continua advogado. Continua? Não foi expulso? Não, continua com o direito de advogado. Estou te falando que a OAB teria coisas mais importantes. O Márcio me mandou uma mensagem. O Márcio Nakashima? O Márcio Nakashima mandou uma mensagem. Teria muito mais... Esse, por exemplo, deveria estar no Conselho de Ética e já ter que se automaticamente, né? Lógico. Automaticamente. Eu acho muito estranho. Condenado por um crime bárbaro. Bom, o Wilson Paiva, quem estiver precisando de um medicamento, de um tratamento de saúde, como é que faz para te procurar? Pode me procurar pelo WhatsApp, 997470192, ou pode me procurar pela página mesmo. No Wilson Facebook. Paiva, o Wilson Paiva, tudo junto, Wilson Paiva UTI. E eu queria deixar claro, Pedro, que assim, essas pessoas que me procuram, muitas das vezes elas não têm dinheiro para pagar o passe de ônibus para ir até o escritório. Tem vezes que eu preciso ir até a casa da pessoa. Como é que eu estou tirando o cliente das pessoas? Você faz isso mesmo com benemérito? Benemérito. Eu trabalho em área social com meu pai desde que eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 38 e faço essa parte do direito desde que eu tinha mais ou menos uns 34. A sua atividade empresarial qual que é? Eu tenho uma empresa de construção. Trabalho com construção. Então você advoga mesmo mais como prazer? Eu advogo para ajudar as pessoas. Não é fácil você ficar no escritório até... Porque eu atendo as pessoas e advogo depois do meu horário de serviço. Então eu começo a atender as pessoas às 4. Então eu atendo 4, 5, 6, 7, faço as ações aos sábados, aos domingos. E aí eu fiz uma live sobre esse assunto da OAB, e acabou que o negócio tomou uma proporção muito grande. Teve 2 milhões de visualizações. Não foi uma... Eu fui dar uma satisfação para as pessoas que me seguem sobre o que estava acontecendo. Eu me pergunto, se um médico, um dentista resolver atender de graça,
Conselho Regional de Medicina, de Odontologia, vai questionar Eu também? acredito que não. Muito estranho, né? Muito estranho. Aliás, eu acho que a OAB deveria ter uma comissão para esses casos. Há alguma diretriz da OAB que impeça isso, clara, que fale lá que não pode ser o atendimento Eles gratuito? falam que é a ética de tirar o trabalho dos profissionais. Eles falam que você vai tirar trabalho de profissional, eles falam que você não pode dar publicidade com a intenção de captar cliente. Eu tenho visto por aí, em revistas. Né? Agora eu quero ver se esses profissionais estão tão preocupados, se alguém for lá procurá-los, falando que não tem dinheiro, vocês vão atendê-los. Não, o que eu Acho falei, que aí inverte, Rodrigo, eu na realidade eu não fiz nenhuma crítica aos advogados, porque eu acho que o advogado que ganha Sim. a vida com o direito, E quem puder pagar, pague. ele tá no direito dele de cobrar e a pessoa pagar. As pessoas que me procuram não têm como cobrar. São pessoas realmente que não têm dinheiro. Qual é a palavra? Hipossuficiente? Hipossuficiente. É o termo, né? São, assim, bem pobres mesmo. São pessoas que não tem como. São casos, por exemplo, a mãe do Davi e da Heloísa, duas crianças que morreram por falta de atendimento. Eles me procuraram, como é que você vai cobrar? O filho morrendo, estava no JJM, ainda na gestão do prefeito Almeida, estava no JJM e não conseguiu ser transferido. A gente conseguiu uma liminar, morreu no mesmo dia que conseguiu a liminar. Como é que eu vou cobrar dela? Da Heloísa, do Davi. Da Heloísa nós conseguimos transferir, mas nós demoramos 3, 4 dias para conseguir essa transferência. Faleceu também, porque precisava fazer a cirurgia. Tem cirurgia que é 1, 2 dias. E aí o Estado fala, ó, Pedro, você tem que aguardar, está na fila. E aí as pessoas estão há 2 anos na fila. Tem gente que me procura que precisa fazer um Doppler, precisa fazer um exame, já está 2 anos para fazer um exame, 3 anos para fazer um exame. Uma surpresa, eu pensava que era só uma questão de medicamentos, mas não, é de procedimentos também. Não, procedimentos. A maioria que a gente, não a maioria, talvez meio a meio, a gente consegue transferência, cirurgia cardíaca. Nós conseguimos agora, o rapaz estava falecendo, nós conseguimos uma cirurgia para ele. Ele estava no hospital do Tatuapé, Aurico, alguma coisa, que eu fui visitá-lo lá para pegar a procuração, e aí nós transferimos ele nós conseguimos a cirurgia no Dante Pazanese. Se fosse por condições normais, esquece, ia morrer. Okay. Não, então a maioria das pessoas que te procuram já tentaram a rede de serviço público e não tem chances, ou não? A pessoa antes de procurar a rede, ela pode ir até você, que você também ajuda? É condição a pessoa ter procurado e ter tido a negativa. Perfeito, perfeito. Ter tido a negativa. E falta tudo. Hoje falta insumo. Eu não estou falando em questão da prefeitura de Guarulhos. Estou falando do estado inteiro. As pessoas me procuram. Se você visse as mensagens que eu recebo, às vezes você está à noite lá chorando, recebendo as mensagens. Tá ok. É complicado. Obrigado pela participação, Wilson Paz. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu quero agradecer a Arlete França, nossa amiga, né, que proporcionou esse contato com o Wilson Paiva, essa entrevista muito interessante. Quem foi o autor da denúncia, Wilson Paiva? Não ia falar, mas você perguntou. Eu perguntei. Não é anônima, né? Dr. Nelson Luiz Júcio. Conheço. Conhece? Conheço. Não estou surpreso. Não estou surpreso. Por que será? Gosta de uma polêmica, hein? Eu acho que ele já foi candidato, não foi? Esse ano tem eleição na OAB? Tem. Ah, tá explicado. Tem eleição nova. Tá explicado. E Talvez. eu dei um recado, só para finalizar, eu dei um recado que podem mandar tantas quantas notificações quiserem, que eu vou continuar advogando de graça enquanto eu tiver OAB. Maravilha. Olha, eu entendo, eu vejo na pessoa do doutor Alexandre Domingues, do presidente, uma pessoa muito equilibrada. Tá certo, houve uma denúncia, Ele tem que, tem que abrir um procedimento, tem que apurar, etc. Mas eu acredito na instituição OAB, eu acho que o bom senso vai prevalecer, tá certo? Obrigado, Wilson Paiva. Até uma próxima oportunidade, viu? Estou à disposição. E nós vamos te ajudar a divulgar o seu trabalho. Obrigado. Tá certo? 7h31, 2 minutos, produção.